Se existe uma dor no seu corpo que não passa, se um diagnóstico recente tem tirado o seu sono, ou se há um medo silencioso crescendo dentro de você, entenda algo muito importante neste momento. Você não chegou aqui por acaso. Talvez você esteja cansado de ouvir respostas rápidas. Talvez já tenha tentado se manter forte diante das pessoas ao seu redor. Talvez até tenha dito para alguém: está tudo bem, mesmo sabendo que por dentro a história é diferente. Porque quando o corpo sofre, a alma também sente. A mente começa a correr para cenários difíceis. O coração se enche de perguntas. E às vezes surge aquele pensamento que ninguém gosta de admitir: será que isso vai melhorar? Mas antes de continuarmos, eu preciso declarar algo sobre a sua vida hoje. Deus conhece exatamente o que está acontecendo com você. Ele conhece o nome da enfermidade. Ele conhece cada resultado de exame. Ele conhece a dor que aparece em determinados momentos do dia. Ele conhece o cansaço que essa situação tem trazido para o seu coração. Nada disso está escondido diante do Senhor. A Bíblia nos mostra repetidas vezes que Deus não ignora o clamor de quem sofre. Ele não se distancia quando o corpo está fraco. Ele não abandona quem está passando por uma luta física ou emocional. Na verdade, muitas vezes é exatamente nesses momentos que ele se aproxima ainda mais. Talvez hoje você tenha chegado aqui com uma pergunta simples no coração: Senhor, eu preciso de ajuda. E essa oração que vamos fazer agora nasce exatamente desse lugar. Não nasce da negação da realidade. Não nasce de palavras vazias. Ela nasce da fé. Fé no Deus que sustenta. Fé no Deus que fortalece. Fé no Deus que ainda hoje toca vidas, restaura forças e traz paz ao coração. Nos próximos minutos, nós vamos nos apoiar na palavra de Deus, porque a nossa esperança não está em pensamentos humanos, mas nas promessas que atravessam gerações. E existe uma promessa muito clara nas Escrituras sobre cura. Mas antes de entrarmos nela, eu quero te convidar a fazer algo simples. Se puder, fique comigo até o final desta oração. Permita que cada palavra seja uma declaração de fé sobre a sua vida. Porque às vezes um novo tempo começa exatamente assim, em um momento simples de oração, quando o coração decide confiar novamente. E agora, nós vamos abrir a palavra e lembrar de uma promessa poderosa que Deus deixou para aqueles que precisam de cura. Ela está no Salmo 103. E é exatamente aí que a nossa fé começa a se firmar. Antes de falarmos da promessa de cura, existe algo que precisa ser reconhecido. Quando a enfermidade chega, ela não afeta apenas o corpo. Ela mexe com a mente. Ela mexe com as emoções. Ela mexe com a forma como enxergamos o futuro. Talvez você tenha começado a perceber mudanças na sua rotina. Coisas simples que antes pareciam normais, agora exigem mais esforço. Dias que antes eram tranquilos, agora parecem mais pesados. E junto com isso, aparecem pensamentos que ninguém gosta de enfrentar. Pensamentos como: e se isso piorar? E se eu não melhorar? Quanto tempo isso ainda vai durar? Essas perguntas não significam falta de fé. Elas revelam que você é humano. Até mesmo pessoas fortes espiritualmente passam por momentos assim. Muitas vezes a dor física vem acompanhada de um peso emocional que quase ninguém vê. Por fora, você tenta continuar vivendo normalmente, conversa com as pessoas, cumpre compromissos, segue com a rotina, mas por dentro existe uma luta silenciosa. Existe o medo que aparece de repente. Existe a ansiedade quando chega o momento de novos exames. Existe aquela sensação de fragilidade que não existia antes. E talvez o mais difícil seja quando parece que ninguém entende completamente o que você está passando. Mas existe alguém que entende. Deus entende. Ele vê o que acontece quando você está sozinho. Ele vê os momentos em que a preocupação
tenta dominar seus pensamentos. Ele vê quando você tenta se manter firme, mesmo estando cansado. Nada disso passa despercebido diante do Senhor. A Bíblia mostra que Deus nunca se mantém distante do sofrimento humano. Ao contrário, Ele se aproxima daqueles que estão quebrantados. Ele fortalece aqueles que estão fracos. Ele sustenta aqueles que sentem que suas forças estão diminuindo. E talvez hoje você tenha chegado aqui com um pedido muito simples no coração. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Talvez você precise de cura. Talvez precise de alívio. Talvez precise de forças para atravessar esse momento. Seja qual for a sua situação, saiba de algo muito importante. Você não está sozinho nessa luta. Deus está presente mesmo quando o caminho parece incerto. E é exatamente por isso que nós vamos agora olhar para uma promessa poderosa que a palavra de Deus nos apresenta. Uma promessa que tem sustentado pessoas por gerações. Uma promessa que lembra que o poder de Deus não está limitado pelas circunstâncias humanas. Ela está registrada no Salmo 103. E é nessa promessa que nós vamos firmar a nossa fé agora. Agora que reconhecemos a realidade da dor, existe algo muito importante que precisa acontecer dentro de nós. A fé precisa entrar em cena. Porque quando uma enfermidade se prolonga, é muito fácil permitir que o medo tome espaço no coração. Os pensamentos começam a se multiplicar. A mente tenta prever cenários difíceis. A ansiedade tenta dominar o presente. Mas a fé faz algo diferente. A fé não ignora a realidade. Ela coloca a realidade diante de Deus. Hoje nós não estamos aqui movidos pelo medo do diagnóstico. Não estamos aqui dominados pela preocupação com o que pode acontecer amanhã. Estamos aqui movidos pela confiança no Senhor. Confiança no Deus que criou o corpo humano. Confiança no Deus que conhece cada órgão, cada sistema, cada célula do nosso corpo. Confiança naquele que tem autoridade sobre tudo o que existe. Quando Deus toca, algo muda. Às vezes a mudança acontece de forma imediata. Às vezes acontece como um processo. Mas em todas as situações, Ele permanece presente, sustentando, fortalecendo e conduzindo cada etapa. E existe algo muito importante que precisamos lembrar neste momento. A nossa esperança não está baseada em palavras humanas. Ela está baseada na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é uma declaração viva daquilo que Deus continua fazendo. Por isso, antes de entrarmos na oração, nós vamos olhar para uma promessa que atravessa séculos. Uma promessa que tem sustentado pessoas em momentos de dor. Uma promessa que lembra que o poder de Deus não está limitado por diagnósticos humanos. Essa promessa está no Salmo 103. E ela começa com uma declaração que parece simples, mas que carrega uma profundidade espiritual muito grande. Ela diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Perceba algo importante. O salmista fala primeiro com a própria alma. Isso nos ensina que a fé começa dentro de nós. Antes da manifestação externa, existe uma decisão interna de confiar, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, mesmo quando o cenário ainda não mudou. A fé começa quando o coração decide lembrar quem Deus é. E é exatamente nesse ponto que encontramos a promessa que fortalece a nossa oração. Porque o Salmo continua dizendo algo extraordinário. E é exatamente neste ponto que encontramos uma das declarações mais poderosas sobre cura em toda a palavra de Deus. O Salmo 103 continua dizendo: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem cura todas as tuas enfermidades. Perceba a força dessa promessa. A palavra não diz que Deus cura algumas enfermidades. Não diz que Ele cura apenas certas situações. A declaração é clara e direta. Ele cura todas as enfermidades. Isso significa que nenhuma doença está fora do alcance do poder de Deus.
Nenhuma dor é desconhecida para Ele. Nenhum diagnóstico surpreende o Senhor. Talvez a medicina tenha dado um nome para aquilo que você está enfrentando. Talvez os exames tenham mostrado algo que trouxe preocupação. Talvez exista uma condição que tenha exigido tratamento e cuidado constante. Mas a promessa de Deus continua viva. O mesmo Deus que inspirou essa palavra continua atuando hoje. Ele continua tocando vidas. Ele continua fortalecendo aqueles que estão fracos. Ele continua trazendo cura e restauração de maneiras que muitas vezes ultrapassam aquilo que a mente humana consegue explicar. E existe algo muito profundo nesta passagem. O salmista começa lembrando que Deus perdoa e depois declara que Deus cura. Isso revela algo importante sobre o agir do Senhor. Deus não trabalha apenas na superfície da nossa vida. Ele alcança o interior. Ele trata a alma. Ele restaura o coração. E muitas vezes, quando o interior é tocado, o corpo também começa a experimentar restauração. Talvez hoje você esteja lutando apenas com uma dor física, mas talvez também exista cansaço emocional acumulado, preocupações, ansiedade, medos que surgiram por causa da enfermidade. Deus vê tudo isso. Ele não está interessado apenas em aliviar sintomas. Ele deseja restaurar completamente aquilo que está fragilizado. Por isso, essa promessa é tão poderosa. Ela não fala apenas de cura física. Ela fala de restauração total. E neste momento, enquanto você ouve essas palavras, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas cheio de significado. Se for possível, coloque a sua mão sobre a parte do corpo que precisa de cura. Se a dor não for física, coloque a mão sobre o seu coração. E agora, mesmo que seja em voz baixa ou apenas no pensamento, diga com fé: Senhor, eu creio que Tu és aquele que cura todas as enfermidades. Nós não estamos negando a realidade. Nós estamos colocando a realidade debaixo da autoridade da palavra de Deus. E quando a palavra é liberada com fé, algo começa a se mover no mundo espiritual. Mas além da promessa, existe também algo que Deus espera do nosso coração. Porque depois da promessa, vem o clamor sincero. E é exatamente isso que vamos ver agora em outro salmo poderoso. Agora que ouvimos essa promessa poderosa do Salmo 103, existe um passo muito importante que cada pessoa precisa dar. A promessa precisa se transformar em fé ativa. Porque ouvir que Deus cura é importante, mas quando o coração decide se apropriar dessa promessa, algo muda dentro de nós. A fé deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma confiança viva. Talvez neste momento o seu corpo ainda esteja sentindo dor. Talvez os sintomas ainda estejam presentes. Talvez o diagnóstico ainda esteja diante de você. Mas a fé não depende daquilo que os olhos veem. A fé começa quando escolhemos confiar naquilo que Deus declarou. E por isso eu quero te convidar a fazer algo simples agora. Se puder, coloque novamente a mão sobre a parte do seu corpo que precisa de cura. Se a sua luta não for física, mas emocional, ansiedade, medo, cansaço da alma, coloque a mão sobre o seu coração. Esse gesto não é um ritual. É apenas uma forma de posicionar o coração diante de Deus. Agora diga em voz baixa, ou mesmo em pensamento: Senhor, eu coloco esta área da minha vida diante de Ti. Talvez seja uma dor persistente. Talvez seja uma enfermidade diagnosticada. Talvez seja um sintoma que ainda não tem explicação. Não importa qual seja a situação, entregue isso agora nas mãos do Senhor. Porque quando colocamos aquilo que nos preocupa diante de Deus, algo começa a mudar dentro de nós. O peso começa a diminuir, o medo começa a perder força e a esperança começa a ocupar um espaço maior no coração. E perceba algo muito importante. Nós não estamos ignorando os cuidados médicos. Não estamos negando aquilo que os exames mostram. Estamos simplesmente colocando tudo debaixo da autoridade de Deus.
Porque o mesmo Deus que criou o corpo humano conhece perfeitamente como restaurá-lo. Ele conhece cada órgão, ele conhece cada tecido, ele conhece cada célula. E aquilo que parece impossível para nós, nunca é impossível para ele. Agora, enquanto você mantém essa atitude de fé, vamos avançar um pouco mais, porque a Bíblia nos mostra que além da promessa e da fé, existe também o clamor sincero do coração. E um dos salmos nos ensina exatamente como fazer esse clamor diante de Deus. Depois da promessa e da ativação da fé, existe um momento que sempre aparece nas Escrituras, o clamor sincero. Porque há momentos na vida em que ouvir a promessa é importante, mas o coração também precisa se derramar diante de Deus. E a Bíblia nos mostra exatamente esse tipo de oração no Salmo 41. Ali encontramos uma frase simples, mas extremamente profunda. O salmista diz: Senhor, tem misericórdia de mim, cura a minha alma. Perceba a postura dessa oração. Ele não começa exigindo, ele não começa tentando mostrar força, ele começa reconhecendo dependência. Senhor, tem misericórdia de mim. Esse tipo de oração nasce de um coração humilde, um coração que reconhece que precisa da ajuda de Deus. E muitas vezes é exatamente nesse lugar de humildade que o agir do Senhor se manifesta com mais força. Porque quando a enfermidade se prolonga, não é apenas o corpo que sofre, a alma também se cansa, o medo começa a aparecer, a preocupação tenta dominar os pensamentos, a esperança às vezes parece mais frágil, e é por isso que o salmista faz esse pedido tão profundo: cura a minha alma. Porque muitas enfermidades físicas acabam afetando também o interior. A ansiedade cresce, o coração fica inquieto, a mente começa a imaginar cenários difíceis, mas Deus não ignora esse tipo de sofrimento. Ele não olha apenas para o corpo, ele também cuida da alma, ele traz paz para a mente, ele acalma o coração, ele fortalece o espírito quando as forças parecem diminuir. E existe outro versículo nesse mesmo salmo que traz ainda mais esperança. O Salmo 41, versículo 3, diz algo muito consolador: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Isso significa que Deus não se afasta quando alguém está doente. Ele se aproxima, ele sustenta, ele fortalece, ele acompanha cada etapa do processo. Talvez você esteja ouvindo essa oração de casa, talvez esteja em um hospital, talvez esteja em um momento de descanso tentando recuperar forças. Saiba de algo importante agora. Deus está presente exatamente onde você está. Ele não precisa de um lugar específico para agir. Ele pode tocar agora. Ele pode fortalecer agora. Ele pode trazer paz agora. Por isso, neste momento, faça uma oração simples dentro do seu coração. Diga com sinceridade: Senhor, tem misericórdia de mim. Toca o meu corpo. Fortalece a minha alma. Porque quando o coração clama com sinceridade, algo começa a se mover. E depois do clamor, a palavra de Deus nos conduz para algo ainda mais poderoso. Ela nos leva para a resposta da fé. Depois da promessa e do clamor, existe uma verdade muito importante que precisa entrar no coração de quem está enfrentando uma enfermidade. Deus não abandona ninguém no processo. Às vezes, imaginamos que o agir de Deus acontece apenas no momento do milagre visível, mas a palavra mostra algo muito mais profundo. Deus também age enquanto o milagre ainda está sendo preparado. Ele sustenta no caminho, ele fortalece quando as forças parecem diminuir, ele traz consolo quando o coração se sente abatido, ele levanta quando o corpo está cansado. Por isso o Salmo 41 nos lembra que o Senhor sustenta no leito da enfermidade. Isso significa que a presença de Deus não se afasta nos momentos difíceis. Ao contrário, é muitas vezes nesse momento que ele se aproxima ainda mais. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente essa fase.
Talvez o diagnóstico ainda esteja presente. Talvez o tratamento esteja em andamento. Talvez os sintomas ainda apareçam em alguns momentos. Mas isso não significa que Deus esteja distante. Na verdade, Ele pode estar trabalhando de maneiras que ainda não conseguimos enxergar completamente. Porque o agir de Deus nem sempre começa de forma visível. Muitas vezes, Ele começa no interior. Começa trazendo paz para o coração. Começa fortalecendo a esperança. Começa restaurando a confiança que parecia enfraquecida. E quando o interior começa a ser fortalecido, o corpo também encontra novas forças para continuar. Talvez você tenha chegado até aqui se sentindo cansado dessa batalha. Talvez existam dias em que tudo parece mais difícil. Mas neste momento eu quero te lembrar de algo que a Bíblia declara repetidas vezes. Deus é aquele que sustenta os que estão fracos. Ele renova forças. Ele levanta quem sente que não consegue mais continuar sozinho. E mesmo quando a cura ainda não se manifestou completamente, Deus continua trabalhando. Ele continua cuidando. Ele continua sustentando. E é exatamente nesse ponto que a fé precisa dar mais um passo. Porque depois da promessa, depois do clamor, depois do sustento no processo, chega o momento em que a fé começa a declarar a resposta de Deus. E é isso que vamos ver agora em outro salmo poderoso. Agora, entramos em um ponto muito importante da jornada espiritual. Depois da promessa, depois do clamor e depois de reconhecer que Deus sustenta no processo, a fé começa a declarar aquilo que ainda não é visível. E é exatamente isso que encontramos no Salmo 30. Ali o salmista faz uma declaração poderosa. Senhor, meu Deus, eu clamei a Ti e Tu me curaste. Observe algo muito significativo nessa frase. Ele diz primeiro, eu clamei, mas logo depois afirma com convicção, Tu me curaste. Essa é a linguagem da fé. A fé não espera apenas o resultado final para confiar. Ela se apoia na fidelidade de Deus antes mesmo de ver a manifestação completa. Talvez neste momento o seu corpo ainda esteja em processo de recuperação. Talvez o tratamento ainda esteja acontecendo. Talvez os sintomas ainda apareçam em alguns momentos. Mas a fé começa a mudar a maneira como olhamos para a situação. Em vez de olhar apenas para a enfermidade, passamos a olhar para o poder de Deus. Em vez de permitir que o medo conduza os pensamentos, começamos a lembrar quem está no controle. E o Salmo 30 continua revelando algo ainda mais profundo. Mais adiante o texto declara, transformaste o meu pranto em alegria. Isso significa que a dor não precisa ser o capítulo final da sua história. A enfermidade pode ter trazido momentos difíceis, pode ter trazido lágrimas, pode ter trazido noites de preocupação. Mas Deus é especialista em mudar cenários. Ele transforma aquilo que parecia sem saída. Ele renova forças quando o coração se sente esgotado. Ele traz alegria onde antes havia apenas peso. E enquanto você acompanha esta oração, algo importante pode começar a acontecer dentro de você. Talvez a dor ainda exista, mas a esperança começa a crescer. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, mas o coração começa a encontrar descanso. Porque quando a fé começa a ocupar o lugar do medo, o ambiente interior também começa a se transformar. E é exatamente nesse ponto que nós vamos dar o próximo passo. Agora, não estamos apenas ouvindo promessas. Agora, nós vamos apresentar tudo diante de Deus em oração. É o momento de colocar cada dor, cada preocupação e cada necessidade diante do Senhor. E essa oração que vamos fazer agora é um pedido sincero por cura, restauração e fortalecimento. Se você chegou até aqui, perceba como existe um caminho espiritual acontecendo nesta oração. Primeiro, nós lembramos da promessa de Deus. A promessa de que Ele é aquele que cura enfermidades.
Depois, reconhecemos o clamor sincero do coração, aquele pedido humilde que diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Em seguida, vimos que Deus sustenta no processo, mesmo quando a cura ainda não se manifestou completamente. E agora chegamos ao momento mais importante, o momento da oração profunda. Porque ouvir a palavra fortalece a fé, mas apresentar a nossa situação diante de Deus abre espaço para que o Senhor trabalhe em nossa vida. Talvez você tenha chegado até aqui carregando uma preocupação muito específica, uma dor que aparece todos os dias, um diagnóstico que trouxe medo, um tratamento que exige paciência e esperança. Talvez você tenha tentado manter a calma diante das pessoas, mas dentro do coração existe um pedido silencioso: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E a boa notícia é que Deus não ignora esse tipo de oração. A Bíblia mostra repetidas vezes que quando alguém se aproxima de Deus com sinceridade, o Senhor responde com graça e misericórdia. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele entende aquilo que muitas vezes não conseguimos explicar com palavras. E neste momento nós vamos fazer exatamente isso: apresentar tudo diante do Senhor. Antes de começarmos a oração, eu quero te convidar a fazer algo simples. Se for possível, mantenha a mão sobre a parte do seu corpo que precisa de cura. Se a sua luta estiver mais ligada às emoções, ansiedade, medo ou cansaço, coloque a mão sobre o seu coração. Esse gesto é apenas um sinal de entrega, um sinal de que você está trazendo essa situação para diante de Deus. Agora, respire de forma tranquila por alguns segundos. Permita que o seu coração se aquiete e prepare-se, porque nos próximos momentos nós vamos orar, pedindo que Deus toque o corpo, fortaleça a alma e derrame paz sobre cada pessoa que está acompanhando esta oração. Vamos falar com o Senhor agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós nos colocamos diante da tua presença com humildade e com fé. Tu és o Deus que criou todas as coisas. Tu és o Deus que conhece perfeitamente o corpo humano. Tu és aquele que vê aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Por isso agora nós apresentamos diante de ti cada pessoa que está acompanhando esta oração. O Senhor conhece cada enfermidade. O Senhor sabe onde está a dor. O Senhor conhece o nome de cada diagnóstico. Nada está escondido diante de ti. Pai, visita agora cada vida que precisa de cura. Se há dor no corpo, toca agora. Se há inflamação, traz alívio. Se há fraqueza, derrama força. Visita cada órgão, cada sistema, cada parte do corpo que precisa de restauração. Onde existe desordem, traz ordem. Onde existe desgaste, traz renovação. Onde existe enfermidade, libera cura segundo a tua vontade. Mas, Senhor, nós também colocamos diante de ti aquilo que está acontecendo no interior. Porque muitas vezes a enfermidade não atinge apenas o corpo. Ela também traz medo. Ela traz preocupação. Ela traz noites difíceis e pensamentos inquietos. Por isso pedimos agora, traz paz para a mente, acalma o coração que está aflito, remove a ansiedade que tenta dominar os pensamentos. Se existe desânimo, renova a esperança. Se existe cansaço emocional, fortalece o espírito. Pai, nós declaramos que nenhuma situação é maior do que o teu poder. Tu és o Deus que sustenta, tu és o Deus que fortalece, tu és o Deus que restaura. Que neste momento o teu Espírito Santo visite cada lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que a tua presença alcance cada casa, cada quarto, cada hospital, cada leito onde alguém está esperando por alívio. Derrama agora a tua paz e que essa paz comece a substituir o medo. Que a esperança comece a crescer dentro de cada coração. Nós confiamos em ti, Senhor. Confiamos na tua bondade. Confiamos na tua misericórdia. Confiamos no teu tempo perfeito.
e pedimos que o teu agir continue se manifestando na vida de cada pessoa que está colocando sua esperança em ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora, depois desta oração, existe algo muito importante que fortalece ainda mais a fé. Porque quando a palavra é declarada com convicção, o coração também se fortalece. Por isso, nós vamos entrar agora em um momento de declarações de fé. Agora, depois dessa oração, nós vamos fortalecer a fé através de declarações. Porque a Bíblia ensina que aquilo que o coração crê e a boca declara começa a ganhar força dentro de nós. As declarações não são palavras vazias. Elas são uma forma de alinhar o nosso pensamento com a palavra de Deus. Por isso, se puder, repita comigo, em voz baixa ou apenas no seu coração. Permita que cada frase seja uma afirmação de fé diante do Senhor. Diga assim: eu creio que Deus está cuidando de mim neste momento. Mesmo que eu ainda não veja todas as mudanças, eu confio que o Senhor está trabalhando. Eu entrego nas mãos de Deus toda a enfermidade que tem afetado o meu corpo. Nenhuma dor é maior do que o poder do Senhor. Eu não estou sozinho nesta batalha. Deus está comigo, me sustentando e me fortalecendo. A paz de Deus começa a ocupar o lugar do medo dentro de mim. A minha esperança está firmada na palavra do Senhor. Eu escolho confiar no cuidado de Deus para a minha vida. Mesmo em meio às dificuldades, eu continuo crendo. Agora repita mais uma vez no seu coração: o Senhor é aquele que restaura minhas forças. Ele conhece o meu corpo, Ele conhece a minha história, Ele conhece cada detalhe da minha vida. E enquanto essas declarações são feitas com fé, algo começa a se reorganizar dentro de nós. O medo começa a perder espaço. A ansiedade começa a diminuir. E a confiança em Deus começa a se fortalecer. Talvez as circunstâncias externas ainda estejam em processo de mudança, mas o interior começa a encontrar descanso. E é exatamente nesse ponto que a paz de Deus começa a se estabelecer de forma mais profunda. Por isso, agora nós vamos entrar no momento final desta oração, selando tudo o que foi apresentado diante do Senhor. Agora chegamos ao momento de selar esta oração diante de Deus, porque quando apresentamos algo ao Senhor em fé, não precisamos sair carregando novamente o mesmo peso. Nós entregamos e confiamos. Talvez a sua situação ainda esteja em processo. Talvez existam consultas marcadas, exames a serem feitos ou tratamentos em andamento. Mas a fé nos ensina algo muito importante. Deus continua trabalhando mesmo quando nós não conseguimos ver todos os detalhes do processo. Ele age em silêncio. Ele fortalece o coração. Ele renova as forças de quem decide confiar. Por isso, neste momento, permita que a paz de Deus comece a ocupar espaço dentro de você. Se antes havia ansiedade, entregue agora ao Senhor. Se havia medo do que pode acontecer no futuro, coloque isso também nas mãos de Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Isso significa que muitas vezes a paz chega antes mesmo da mudança completa das circunstâncias. E essa paz é um sinal de que o coração começou a descansar no cuidado do Senhor. Talvez você esteja sentindo agora um pouco mais de tranquilidade. Talvez a mente esteja mais calma. Talvez o coração esteja menos pressionado pelo medo. Isso acontece porque quando colocamos nossa esperança em Deus, algo muda dentro de nós. O peso começa a diminuir, a esperança começa a crescer e a fé começa a ganhar espaço. Lembre-se de algo muito importante: a história ainda não terminou. Aquilo que começa na fé continua sendo conduzido pelas mãos de Deus. E o mesmo Senhor que ouviu esta oração continua acompanhando cada passo da sua caminhada. Confie nisso, permaneça firme, continue entregando seus pensamentos ao Senhor, porque quando a confiança em Deus se mantém viva, o coração encontra forças para seguir adiante. Antes de encerrarmos este momento de oração, existe algo muito importante que você precisa guardar no coração.
quando uma oração sincera é feita diante de Deus, algo já começa a acontecer. Às vezes, essa mudança não aparece imediatamente diante dos olhos. Mas no mundo espiritual, movimentos começam a acontecer. Deus ouviu esta oração, Ele viu a sua fé, Ele viu o seu clamor, Ele viu o momento em que você decidiu confiar novamente. E a Bíblia nos lembra de algo muito importante. Deus é fiel para completar aquilo que Ele começa. Talvez hoje tenha sido apenas o primeiro passo. Talvez o processo ainda continue por algum tempo, mas saiba que quando entregamos algo nas mãos de Deus, não estamos entregando ao acaso. Estamos colocando a nossa vida nas mãos daquele que cuida de cada detalhe. Por isso, continue confiando. Continue apresentando seus dias ao Senhor. Continue permitindo que a paz de Deus permaneça no seu coração. Porque muitas vezes o milagre começa exatamente assim. Primeiro vem a paz, depois vem o fortalecimento. E no tempo certo, a restauração se manifesta. Talvez você ainda não consiga ver completamente o que Deus está fazendo, mas o fato de você estar aqui, orando, buscando e confiando, já mostra que algo novo começou dentro de você. A fé foi fortalecida, a esperança foi renovada. E quando o coração encontra novamente essa confiança em Deus, a caminhada se torna mais leve. Por isso, guarde esta verdade. Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece silencioso. Ele não esqueceu da sua situação. Ele continua cuidando de você. E aquilo que hoje foi apresentado em oração, permanece diante do Senhor. Agora vamos caminhar para os momentos finais desta oração. Se esta oração falou ao seu coração hoje, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas cheio de significado. Escreva agora nos comentários: eu creio no cuidado de Deus. Essa frase não é apenas um comentário, ela é uma declaração de fé. Quando você escreve isso, você está afirmando diante de Deus que escolhe confiar, mesmo em meio às dificuldades. E ao mesmo tempo, outras pessoas que estão passando por situações parecidas podem encontrar esperança ao ler o seu testemunho de fé. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, também te convido a se inscrever no canal. Aqui, nós nos reunimos para orar juntos, fortalecer a fé e lembrar uns aos outros das promessas de Deus. Quando você se inscreve, você passa a fazer parte desta comunidade de oração e esperança. Ative também o sininho para receber as próximas orações. Muitas vezes, uma palavra liberada no momento certo pode renovar as forças de quem está passando por um tempo difícil. E se você conhece alguém que precisa de cura, de paz ou de encorajamento neste momento, compartilhe esta oração. Às vezes, uma simples mensagem enviada para alguém pode se tornar o começo de um novo tempo na vida dessa pessoa. Agora vamos encerrar este momento colocando tudo novamente nas mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe neste momento. Que a presença de Deus encha o lugar onde você está agora com paz. Que o Senhor fortaleça o seu corpo, renove as suas forças e traga descanso para o seu coração. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarde a sua mente e os seus pensamentos. Que o Senhor caminhe com você em cada etapa deste processo. Se você precisa de cura, que o Senhor toque o seu corpo. Se você precisa de força, que Ele renove o seu espírito. Se você precisa de paz, que a presença de Deus envolva completamente o seu coração. Que os seus dias sejam conduzidos pela esperança. Que a sua mente permaneça firme na confiança em Deus. E que você nunca esqueça que o Senhor continua cuidando da sua vida. Permaneça firme, continue orando, continue confiando. Porque aquele que sustenta a sua vida também é fiel para conduzir cada passo do caminho. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.